O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. O acidente com um caminhão e 4 automóveis que deixou 7 mortos na noite desta quarta-feira no Rio Grande do Sul foi marcado por uma tragédia familiar para 3 irmãos que figuram na lista dos 4 únicos sobreviventes. O trio perdeu o pai, a mãe, um outro irmão e 2 tias na tragédia ocorrida na BR-386, na altura de Pouso Novo, no Vale do Taquari. O mais velho dos irmãos sobreviventes, Wilson Schmitz, de 24 anos, relatou alguns dos momentos dramáticos que se seguiram à sequência de colisões provocadas por um caminhão que teria perdido os freios no quilômetro 308 da rodovia. Ele diz que foi tudo muito rápido quando viu o carro que estava rodopiou na pista várias vezes. O outro carro, onde estavam o pai, a mãe, um de seus irmãos e 2 tias, foi atingido em cheio. Ele relatou que tentou socorrer eles, mas o carro pegou fogo e não deu tempo de mais nada. Conforme apurou a Polícia Rodoviária Federal, os membros da família viajavam em 2 carros separados. Os sobreviventes estavam em um automóvel Fiat Premio, que bateu contra um barranco às margens da rodovia. Já o Fiat Tipo, com placas de Tubarão, Santa Catarina, onde estavam os outros 5 ocupantes da mesma família, colidiu de frente com o Fiat Uno que vinha em sentido contrário. Com a força do impacto, os 2 veículos pegaram fogo, causando a morte também do condutor do Uno. Após atingir os veículos, o caminhão despencou em uma ribanceira e o motorista também morreu, segundo a PRF. E 4 famílias que estavam passando férias aqui na nossa região se envolveram em um acidente ontem por volta das 7h30 da noite na BR-101 em Itajaí. Segundo informações de populares, um dos carros foi fechado por um outro, ainda não identificado, que fugiu do local. Com a colisão, o veículo perdeu o controle e acabou atingindo outros 3. Por sorte, ninguém se feriu. Apenas uma passageira passou mal e precisou ser conduzida ao hospital. O acidente provocou cerca de 5 quilômetros de congestionamento no sentido sul da rodovia. Ataques aéreos de Israel feriram uma mulher e 5 crianças nesta madrugada na faixa de Gaza. A ação foi em resposta ao lançamento de foguetes do território palestino. 4 crianças e uma mulher sofreram ferimentos na madrugada desta quinta-feira depois de ataques aéreos israelenses contra a faixa de Gaza. As vítimas foram atingidas por fragmentos de artilharia. Acordamos com um barulho de aviões em torno de 4h45 da manhã. O som da explosão veio dessa área. Viemos e encontramos tudo destruído, o carro e a garagem. Segundo um comunicado do Exército de Israel, a Força Aérea disparou contra instalações consideradas terroristas, em resposta ao lançamento de 5 foguetes de Gaza que foram interceptados. E pelo menos 19 pessoas foram mortas em um ataque à bomba em um mercado movimentado de Maiduguri, na Nigéria. Uma forte explosão foi registrada nesta terça-feira em um mercado da cidade de Maiduguri, no norte da Nigéria. Segundo a polícia, 19 pessoas morreram. O número, no entanto, pode aumentar. A explosão aconteceu perto de uma agência dos Correios, que foi atacada por combatentes do grupo islamita Boko Haram. Esta testemunha conta que estava dentro de sua loja quando viu o barulho. Ao sair, ele viu carros em chamas. Segundo as primeiras versões, a explosão foi causada por um carro-bomba ou um homem-bomba, mas nada foi confirmado oficialmente ainda. E a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira, por ampla maioria, o orçamento para 2014. Se for aprovado pelo Senado, vai marcar o fim de 3 anos de instabilidade orçamentária no país. A Câmara de Representantes aprovou por 359 votos contra 67 a lei do orçamento americano para este ano. Os gastos foram fixados em cerca de 1,1 trilhão de dólares. Agora o projeto vai para o Senado, que deverá aprovar o texto esta semana, apesar de o calendário de votação ainda não ter sido anunciado. A lei disponibiliza 92 bilhões de dólares para operações militares externas e 6,5 bilhões de créditos para eventuais catástrofes nacionais. O orçamento que o Congresso deve aprovar anualmente representa apenas 1/3 dos gastos públicos federais. Não inclui as despesas obrigatórias, como aposentadorias e programas sociais. O acordo entre democratas e republicanos põe fim à possibilidade de uma nova paralisia da administração pública.
Durante as primeiras semanas de outubro do ano passado, 800 mil funcionários federais considerados não essenciais foram dispensados do trabalho porque o orçamento não havia sido aprovado na Câmara. E uma turista dinamarquesa sofreu um estupro coletivo na noite de terça-feira, no centro de Nova Delhi. A mulher ainda foi agredida e roubada por cerca de 6 homens. Ela estava perdida e tinha parado para pedir informação. A polícia da Índia investiga o suposto estupro coletivo de uma turista dinamarquesa de 51 anos. A mulher se perdeu na noite de terça-feira no centro de Nova Delhi. Ela se aproximou de um grupo para perguntar o caminho de volta ao hotel. Mas, segundo testemunhas, 6 homens armados com facas agrediram e roubaram os euros, o celular e outros objetos da turista. A dinamarquesa relatou a agressão em depoimento. Um funcionário da polícia indiana disse que ela estava traumatizada. A mulher não quis se submeter a um exame médico para confirmar o abuso sexual. Um grupo foi preso suspeito do crime, que evidenciou novamente a violência contra as mulheres na Índia. Há 10 dias, uma polonesa teria sido drogada e sofrido abuso por parte de um taxista quando seguia para a capital do país. No mês passado, a população lembrou 1 ano da morte de uma estudante que também sofreu um estupro coletivo em um ônibus em Nova Delhi. A jovem, espancada e arremessada do veículo em movimento, morreu por causa dos ferimentos. E cada vez mais popular na China, a prática de esqui tem se tornado também mais divertida entre os chineses. Nesta competição, os donos trouxeram os animais de estimação para praticar o esporte. E a grande campeã foi a tartaruga. Esquiar nunca foi tão divertido na China. O esporte, cada vez mais popular na região norte do país, ganhou novos competidores. Desta vez, os chineses trouxeram os bichos de estimação para uma disputa animal. Cães e gatos enfrentaram um galo, pato, lebre e até um cágado. A corrida foi realizada na província de Henan, no centro do país. Os 40 competidores foram autorizados a colocar seus animais em esquis ou trenós e guiaram os bichos ao longo do trajeto. A atividade é uma forma de dizer às pessoas para amar e viver em harmonia com os animais. Segundo fontes locais, o saltitante animal não seguiu os comandos do dono e acabou fora da pista. Já o réptil, que se protegeu dentro do casco, deslizou com facilidade pelo gelo. Uma antiga fábula grega se concretizou. A tartaruga, enfim, venceu a lebre. Uma corrida diferente e divertida. E você vai ver a seguir, Conservatório de Música de Itajaí vai ganhar uma sede própria. E você vai ver ainda hoje, protetores solar. Saiba qual o fator mais indicado para o seu tipo de pele. Os detalhes em instantes.